Obrigado, irmão Daniel. Graça e paz, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. É um privilégio, mais uma vez, estar aqui com vocês, compartilhando da palavra de Deus. E eu estou muito grato hoje, irmãos. Eu gostaria de contar, antes de entrarmos no estudo, essa semana foi uma semana bem difícil para mim, em relação a até livramentos, né? Tive 2 livramentos na estrada, eu estava de moto, e Deus me livrou de 2 acidentes que poderiam ter sido fatal. Então, assim como o pastor Eusébio fala, ainda não chegou a minha hora, estou aqui para poder compartilhar e continuarei aqui compartilhando da palavra de Deus enquanto Deus permitir. Mas Deus tem livrado, tem cuidado do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje nós estamos, então, iniciando o mês. Então, hoje é o primeiro estudo que nós estaremos fazendo do mês de dezembro, cujo tema é Vivendo para Anunciar o Salvador Jesus Cristo. Esse é o tema no mês de dezembro. E geralmente no mês de dezembro nós falamos sobre o menino Jesus, sobre o Natal, sobre a primeira vinda, o que Jesus veio, por que ele veio. Mas eu queria tratar com vocês hoje a respeito de um outro tema. E eu daria esse tema, na verdade esse tema é uma pergunta. Quando será o fim? Ou seja, não estaremos tratando da primeira vinda de Cristo, mas estaremos tratando da sua segunda vinda. Eu queria então convidar vocês a abrirem o Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Nós estaremos fazendo a leitura de alguns versículos e falando também sobre esses versículos. Capítulo 13 do Evangelho de Marcos é o famoso sermão escatológico de Jesus. Estava conversando com o irmão Diogo anteriormente que o capítulo 13 de Marcos, ele é tão simples para nós que basta você ler na sua Bíblia que você vai entender o que Jesus está falando com seus discípulos. Claro que nós, se formos aprofundar um pouquinho mais sobre o que a gente vai falar, essa disciplina, na verdade, sobre esse estudo que se chama, está dentro de uma disciplina chamada escatologia, se nós formos explorar um pouquinho mais a profundo, eu tenho certeza que trará muita dificuldade para alguns irmãos compreenderem. Então, eu quis escolher capítulo 13 de Marcos porque ele é mais simples nos seus detalhes, na relação à vinda de Cristo, à grande tribulação, ao período que a igreja está vivendo. Mateus 24, Lucas 16, Apocalipse, elas vão se aprofundar um pouquinho mais. Então, a intenção não é aprofundar tanto de forma teológica, mas ser um estudo que seja bem compreensível para todos, um estudo que seja compreensível também para aqueles que vão assistir depois essa gravação. Nós estamos gravando esse estudo, como os demais também são gravados. Então, o que significa, para a gente iniciar, deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 13 de Marcos. Se você quiser pegar também a sua caneta, um papelzinho para ir anotando os versículos, aquilo que eu vou citar aqui para que você depois possa estudar em casa e meditar, você também pode fazer. Mas o que significa a palavra, então, e esse termo que nós estudamos, que nós aprendemos no curso teológico, que se chama escatologia? A definição desse termo, ele está resumido em, na verdade, uma junção, aliás. É uma junção que é, na palavra grega, eschatos, seria o prefixo que significa último, e o sufixo que significa logia em grego, com significado transliterado, seria estudo. Ou seja, escatologia significa a palavra escatos mais logias, que significa estudo dos últimos dias. Ou seja, estudo do final dos tempos. E Jesus falou muito sobre isso, tanto é que a Bíblia ela fala mais da segunda vinda de Cristo, do juízo do dia final, do que a primeira vinda. O Velho Testamento fala mais de 1.800 vezes a respeito do juízo, da segunda vinda de Cristo, do que a primeira. É interessante isso, né? Então, nesse sermão escatológico, aqui em Marcos, capítulo 13, Jesus vai falar sobre o futuro. Ele vai falar o que aconteceria após a sua ressurreição, subida aos céus, ascensão, quando ele recebe da mão do Deus Pai o controle desse universo para governar como rei, ali os pergaminhos com seus selos. Ele fala da sequência dos acontecimentos, o que iria acontecer, e ele vai falar também da evidência alerta que nós devemos ter como discípulos dele. Assim como ele falou naquele sermão escatológico, foi no Monte das Oliveiras, ele quer falar conosco hoje também, para que a gente possa relembrar de todos os sinais.
Então esse estudo ele está separado em 5 partes. Se você analisar, ele vai falar da destruição do templo, que é do versículo 1 ao versículo 4. Ele vai falar do princípio das dores, que está no versículo 5 ao versículo 8. Ele fala da grande tribulação, que está do versículo 14 ao versículo 23. Ele vai fazer um alerta aos seus servos, ele vai alertar o seu povo, versículo 28 ao 37, e ele vai encerrar falando com a sua segunda vinda, versículo 24 ao versículo 27. Então veremos qual que é a importância dessa profecia e o que ela significa em relação ao final de todas as coisas. E a primeira parte aqui, então, ele vai falar do versículo 1 ao versículo 4, ele vai falar da destruição do templo, o significado da destruição do templo, ele vai profetizar que o templo seria destruído. Isso daria início ao princípio das dores. Então vamos ler juntos, você com a Bíblia aberta, o versículo 1 ao versículo 4, eu vou ler e vou comentar. Assim na minha Bíblia, na minha tradução, está registrado. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Veste esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui já vemos Jesus fazendo uma profecia. Ele fala que não vai ficar pedra sobre pedra. Ele destruiria, aquele templo ali seria destruído. Versículo 3, e assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, ele estava de frente do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Ou seja, aqui nós já vemos os discípulos curiosos, eles queriam saber o que iria acontecer após aquele templo ser destruído, o que seria no final dos tempos, o que iria acontecer até ele voltar, porque os discípulos já sabiam que Jesus iria, ele estava na última semana em Jerusalém, ele já sabia que Jesus seria morto, mas eles queriam saber como seria o futuro. Eles já tinham uma curiosidade. Verso 4, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Ou seja, eles fazem essa pergunta e eles estão curiosos, eles querem saber o que vai acontecer. Então, no versículo 1 ao 4, ele está falando da destruição do templo, Jesus vai falar da destruição do templo, e o que significa a destruição do templo? Ela representa para nós 2 coisas. A primeira dela é a figura de uma grande tribulação que está por vir. É uma figura de uma grande tribulação que está por vir. E a segunda é que é a ira de Deus que será derramada sobre os incrédulos. Ela também significa para nós que Jesus ele destruiria o templo, porque o templo para os judeus era o local de adoração. E Jesus quer dizer o seguinte: eu vou destruir, lá no verso 11, se eu não me engano, do próprio Evangelho de Marcos, ele vai falar sobre a parábola, ele vai falar várias vezes que ele vai destruir, no terceiro dia ressuscitará, quando ele fala com os fariseus ali no templo. Também vai dizer para nós que o templo, ou seja, Deus não habitaria mais em locais ou sinagogas feitas por mãos de homens, que Deus habitaria, ou seja, ele falando dele, do Espírito Santo de Deus, que passaria a habitar no coração de todo crente. Então, significa 3, na verdade, são 3 as representações que a destruição do templo quer ensinar para nós. Qual que é o local do sermão? O irmão Diogo já pode ir projetando o primeiro slide. O local do sermão, a Bíblia vai falar que foi no Monte das Oliveiras, o acontecimento. Ele aconteceu na última semana de Jesus em Jerusalém, era a última semana de Jesus, e Jesus estava saindo do templo, porque Jesus ele pregava no templo, ele ia na sinagoga na parte da manhã. Nós vemos isso lá em Lucas, no capítulo 21, do versículo 37 e o versículo 38, que Jesus ia de manhã pregar no templo, ele ia ensinar na sinagoga, mas na parte da tarde Jesus tinha o costume de ir com os discípulos ensinar os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Então essa imagem que você está vendo da sinagoga, a visão do Monte das Oliveiras, essa era a visão que provavelmente Jesus e os discípulos estavam tendo. E ali onde você vê que é o local do antigo templo, ali hoje, aquilo ali é uma mesquita, porque o templo ele foi destruído. O templo ele foi derrubado, nós falaremos sobre isso. Hoje tem uma mesquita. E o local do templo
em caminhada, andando, ela dá no máximo 10 minutos de caminhada até o Monte das Oliveiras. Então, Jesus aqui, na verdade, ele está tendo com os seus discípulos uma imagem de privilégio, privilegiada. Ele está olhando para o templo e falando com os seus discípulos. Está vendo aquele templo? Vai ser destruído. E ele começa a usar aquilo que ele está vendo para fazer a sua profecia. Nesse momento, então, Jesus fala a respeito da futura destruição daquele templo, que era símbolo da presença de Deus para o seu povo. Cumprimento da destruição. Qual foi o cumprimento? A resposta de Jesus a essa pergunta, no versículo 2, é que ela se cumpriu do ano 33 ao ano 70, com o governo de Vespasiano e Tito. Ou seja, quando os judeus se rebelaram contra os romanos, lá no ano 66, depois de Cristo, os judeus não aguentavam mais a opressão romana, eles se rebelaram contra os judeus, e os romanos perseguiram e mataram cerca de 1,4 milhões de judeus, e mais de 100 mil judeus foram levados à escravidão, se cumprindo a profissão, exatamente aquilo que Jesus tinha profetizado a respeito da destruição do templo. Uma outra evidência que o Diogo pode passar para vocês verem, uma evidência que nós temos hoje, você vai na Itália hoje, geralmente as pessoas que vão na Itália vão lá e passam, por exemplo, para ver esse arco de Tito. Esse arco é uma evidência arqueológica de que, de fato, aconteceu a rebelião dos judeus contra os romanos e que os judeus eles perderam essa batalha. De fato, os romanos destruíram o templo e essa é uma vitória, e por ser uma vitória, eles colocaram esse arco, fizeram esse arco, ruínas de Roma, para poder representar e para que comemorar que eles venceram aquela guerra contra os judeus. Outra evidência do cumprimento dessa profecia, pode passar, irmão Diogo, é Flávio Joséfo, meus irmãos. Muitos de vocês já devem ter visto esse historiador judaico-romano. Interessante que esse rapaz, ele não era cristão. Ele cumpria a lei judaica, ele era judaizante, ele não era cristão, mas ele foi a principal testemunha ocular das guerras judaicas. Inclusive existem livros magníficos sobre as guerras judaicas, e ele vai comprovar, olha só, uma pessoa que não era cristão comprova com exatidão, registrando a destruição do templo profetizado por Jesus no ano 70 depois de Cristo. Então, Flávio Joséfo foi um historiador judaico, a qual falou e viu essa guerra se cumprindo realmente como Jesus tinha nos alertado e nos falado. Logo Jesus, ele continua então a sua profecia. Pode tirar, tá, meu irmão? Logo Jesus continua a sua profecia. Ele fala de 3 eventos que aconteceriam e vai fazer um alerta. Primeiro, então, Jesus fala do princípio das dores, Marcos 13, do versículo 5 ao versículo 8, ele vai falar do princípio das dores, que era o período histórico, o período que a igreja passaria. Isso iniciou com os apóstolos, isso vem acontecendo. O princípio das dores é aquilo que nós estamos vivendo, é algo que está acontecendo e que após esse período que se chama período das dores, princípio das dores, virá então a grande tribulação, que está no versículo 14 ao versículo 23. A grande tribulação é o período futuro, ou seja, um período que está ainda por vir, mas ele também aconteceu no período dos apóstolos. Ele aconteceu também no período dos mártires. Já houve a grande tribulação. Já houve tribulações. Já houve perseguições. Mas a grande tribulação que está por vir, as escrituras vão dizer que esse período ainda não chegou, ele chegará, e esse período será um período que nunca jamais foi registrado na história. Depois Jesus vai continuar, no versículo 28 ao 37, ele vai fazer o alerta aos seus servos. E esse alerta era para os seus apóstolos que estavam com ele no Monte das Oliveiras, e é esse alerta Jesus está fazendo para mim hoje, e está fazendo para você hoje, para que nós possamos ficar cientes dos sinais, dos acontecimentos, de quando falaria a respeito da sua vinda, ou seja, para que a gente ficasse
olhando para os sinais e sabermos quando estaria próximo, apenas próximo à sua vinda. E quarto, sua segunda vinda. Ele fala do versículo 24 a 27, que está também relacionado nesse período de grande tribulação, num período de tempo ao qual Jesus voltará. Então ele fala do versículo 24 a 27. Vamos falar do princípio das dores. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 8, ele fala que o princípio da dor, ou seja, o princípio das dores, ele é comparado como uma dor de parto. E você que já teve um filho, você que tem filhos, sabe como que é a contração? Como que é a contração até você vir a ganhar uma criança? Sabemos que a contração ela vai se intensificando, vai ficando cada vez com menos tempo e as coisas vão ficando com mais dores, ou seja, a dor vai ficando mais intensa até que a mulher ganhe aquela criança. E com isso Jesus vai continuar então falando de falsos cristos. Ele fala que no período do princípio das dores haveria sinais que seriam falsos cristos. Ele fala que haveria guerras e rumores de guerra. Ele fala que nação se levantaria contra nação, reino se levantaria contra reino, terremotos em vários lugares. Ele fala que haveria fome e muitas tribulações. Muitas tribulações. E esse é o momento, Diogo, pode projetar o próximo slide, e esse é o período que a igreja está vivendo. Nós estamos numa transição de princípio de dores, como as dores de partos aumentando e entrando para um período pré-tribulação. Ok? Então nós estamos nesse momento aqui, onde já tem falso Cristo, guerras, nações, reino contra reino. É só você ligar a televisão que você já sabe. Ele começa então a falar sobre falsos cristos. No versículo 6, ele vai falar de falso Cristo. E esse rapaz que vocês estão vendo, esse homem que vocês estão vendo, o nome dele, pode passar, meu irmão, por gentileza, o próximo slide. O nome dele é Vizarion. Não sei se vocês já viram no noticiário. Inclusive, eu vi um noticiário que ele foi até preso agora recentemente por conta de fraude em relação à fé. Claro, ele é um falso Cristo. O nome dele é Vizarion. Ele é líder da igreja do Último Testamento. Ele diz ser a reencarnação de Jesus Cristo. Hoje, com a atualização em 2021, ele está com 59 anos de idade. E ele ensina que Jesus, ou seja, ele é Deus. Ele ensina que é um erro ver Jesus como Deus, o Jesus da Bíblia como Deus é um erro, ele vai ensinar. Diz que ele, ou seja, Vizarion, é a própria palavra viva de Deus e que Deus fala todos os dias diretamente com ele. E esse homem, em 2018, já tinha para mais de 5 mil pessoas. Volta um pouquinho a primeira imagem para mim, Diogo. Volta para mim. Se você notar, essa imagem é de 2017 a 2018 e esse homem já tinha para mais de 5 mil seguidores nessa época. Irmãos, como que as pessoas acreditam em falsos cristos? Como que as pessoas ainda acreditam em pessoas que andam nessa terra se dizem ser cristãos? Ser Jesus, aliás. Nós sabemos que Jesus, ele não pisará nessa terra mais. Ele não andará nessa terra mais, mas ainda assim as pessoas hoje ainda seguem falsos cristos. E aí Jesus vai continuando, pode passar o próximo slide, guerras e rumores. Jesus vai falar então no versículo 7, quando porém ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 8, parte B, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Ou seja, guerras, rumores de guerras. E só no século XX, meus irmãos, quantas guerras existiram? E eu coloquei para vocês aqui apenas duas estatísticas, bem simples. Pode passar o slide, meu irmão, que é a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Olha como que o princípio das dores, como que esse período do princípio das dores, e o princípio das dores, ele inicia, como eu disse anteriormente, na ascensão de Cristo, quando Jesus sobe aos céus, ok? Inicia-se esse período. Se você olhar a progressão dos terremotos, das guerras, de questões de fome, olha só a diferença da Primeira Guerra Mundial em relação à estimativa de morte
à Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela teve 20 milhões de mortes, a Primeira Guerra, e 20 milhões de feridos. Agora, olha o próximo slide da Segunda Guerra Mundial. Olha como o número de mortes aumentaram da Primeira Guerra para a Segunda. Ou seja, já na Segunda Guerra Mundial, tivemos 40 milhões de civis mortos e 20 milhões de soldados. O dobro de civis mortos na Segunda Guerra Mundial, totalizando cerca de 60 ou mais de 60 milhões de pessoas de 1939 a 1945. Ou seja, no intervalo de tempo da Primeira Guerra e a Segunda Guerra, olha como que se intensifica a questão da morte, olha como a guerra está aumentando. A gente vê aí as ameaças de países, não vamos falar o nome dos países, porque nós corremos o risco depois dessa live ser cortada pelo YouTube. Nós estamos sendo retalhados nas redes sociais, nem sempre a gente pode falar o que nós estamos falando aqui hoje, porque eles não querem que nós preguemos o evangelho sólido, um alimento saudável, não leite. Eles não querem ver a gente pregando o evangelho de forma genuína. Então, ou seja, é até difícil a gente falar, mas você olha para a televisão e você vê o tempo inteiro nações proclamando, falando sobre guerra com outros, retalhando sobre outros, falando que vai ameaçar jogar bomba, que vai ameaçar criar guerra, que uma terceira guerra mundial está por vir. Ou seja, intensificação dos sinais que Jesus profetizou em todas as suas escrituras. E depois Jesus continua. Lá no verso 8 ele fala: haverá terremotos em vários lugares e também fome, terremoto e fome em vários lugares. Irmãos, pode passar o próximo slide, Diogo? Tivemos uma igreja em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 7 ao 13, foi devastada por um terremoto no ano 17 depois de Cristo. Foi a igreja de Filadélfia. Ela se encontra lá no capítulo 3, no versículo 7 e no versículo 13, quando Jesus faz uma exortação à igreja de Filadélfia. E lá vai retratar que já era uma cidade, Filadélfia era uma cidade de muitos terremotos. Então, os terremotos, eles vão progredindo, vão crescendo, são numerados, colocados numa estimativa, e a gente vê nessa estimativa que vocês estão vendo, os terremotos no século XXI, os grandes terremotos, aqui não estão os pequenos, são terremotos de grandes magnitudes, ou seja, terremotos que realmente abalaram a humanidade, trouxeram catástrofes, né, muito grandes. Não está incluso aqui tsunami do Japão, não está incluso nada disso, só grandes e grandes terremotos. E nós podemos ver que do século XVI para frente, nós tivemos um aumento imenso. A partir do século XVI começou a aumentar. Olha o gráfico. Século XVI, no século XIX, século XX até 1997, nós já tivemos 93 grandes terremotos. Olha como que está progredindo, como que está crescendo os terremotos, crescendo os sinais, estão sendo intensificados. Próximo slide, pode passar por gentileza, meu irmão. Última atualização foi no ano de 2015, essa atualização. Ocorrência de grandes terremotos no mundo. No gráfico acima podemos observar que no século XX ocorreram cerca de 93 terremotos. Já no início do século XXI, verificamos que a quantidade de terremotos já está na casa dos 29. Essa estatística é de 2018, ou seja, já tiveram grandes terremotos após isso. Nós já sabemos que o início do século XXI, nós provavelmente já estamos na casa dos 93 ou até mesmo ultrapassando, e provavelmente nós vamos ter terremotos em vários lugares, principalmente, inclusive no Brasil já temos também terremotos. Se eu não me engano, em Barra do Piraí teve, numa localização, teve recentemente também um tremor de terra em Barra do Piraí, ou seja, todos os lugares estão tendo terremotos que estão causando calamidades, estão causando sofrimento, estão matando, ou seja, profecia de Jesus se cumprindo. Verso 28b ainda, haverá terremoto em vários lugares, mas também fomes. Próximo slide, meu irmão, por gentileza. Fome no mundo, meus irmãos. Apenas essa estatística do século XX, nem está atualizada. Só na África a fome atinge 236 milhões de pessoas. Vocês têm noção disso? Apenas na África, a fome atinge cerca de 236 milhões de pessoas.
estou falando de alimento, estou falando de comida, do básico, do básico do básico. E no Brasil, a mortalidade causada pela fome no Brasil. De acordo com os dados da DataSUS, entre 2008 e 2017, ano dos últimos dados consolidados, o Brasil registrou 63,7 mil óbitos por complicações decorrentes da desnutrição. Mais de 63 mil pessoas morreram no Brasil por conta da desnutrição. Isso representa uma média de 6,3 mil mortes por ano e 17 mortes por dia. Cerca de 17 pessoas do Brasil estão morrendo de fome, desnutrição, do básico. Isso é estatística de 2018. Nós não estamos falando nem pós-pandemia, nem período de pandemia, que provavelmente é muito mais assustador do que nós estamos vendo. Jesus, então, vai continuar falando. Pode tirar, por gentileza, irmão? No versículo 12. Versículo 12 e versículo 13. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Verso 13a, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Irmão, pode projetar, por gentileza, o slide. Irmão, perseguição e tribulações. Perseguições e tribulações, versículo 12, versículo 13. Essa perseguição, essa tribulação, ela iniciou 60 dias após a ressurreição de Cristo. Com quem? Com os próprios apóstolos. Tiago, irmão de Jesus, foi o primeiro a morrer no ano 62 depois de Cristo. No ano 62 depois de Cristo, Tiago, irmão de Jesus, foi o primeiro a ser perseguido e ser morto. Depois dos apóstolos ser perseguidos, veio a morte dos mártires cristãos. Os mártires vieram morrendo por conta do nome de Jesus, perseguições, tribulações. Depois veio a Inquisição Romana. A Inquisição Romana matou de 75 a 100 milhões de pessoas. Principalmente nós, protestantes, que não concordávamos e não concordamos com a Igreja Católica em relação aos seus dogmas e aos seus ensinamentos. E aí, por isso, Lutero veio e trouxe as 95 teses para nós, mostrando o que era a palavra de Deus, que todos os crentes, né, poderiam ter acesso às Escrituras e ter acesso à verdade. Então, a Inquisição Romana matou de 75 a 100 milhões de pessoas. Depois Jesus continua no verso 12, falando sobre divisão familiar por amor a Jesus. Ele fala, um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Ou seja, haveria divisão familiar. E essa divisão familiar era por conta do amor a Jesus. Por amar a Jesus, eles haveriam de ter divisões familiares. E não é diferente em alguns países. Eu estava falando com o irmão Diogo antes do estudo, que os muçulmanos, por exemplo, quando um pai ele se converte, ou um filho se converte ao cristianismo, eles são entregues. A própria família entrega um filho para ser morto. O Estado Islâmico, por exemplo, que ultra-radicalismo, né, ultra-radical, ele leva os filhos, os pais à praça pública e cumpre a lei pela Torá e apedreja os próprios filhos. Matam, pai mata filho, filho mata pai, porque se converteu a Cristo Jesus. Isso acontece também com os coreanos, norte-coreanos. Isso acontece na China. Muitas pessoas que convertem ao cristianismo são entregues, assim como naquela época dos apóstolos também eram entregues. Isso continua e vem acontecendo por amor a Jesus. E a gente não precisa ir muito longe. Hoje, falando de hoje, quantos de nós, em nossos lares, estamos sofrendo porque um marido não concorda com a nossa religião, não aceita a nossa religião, ou vice-versa. O esposo se converte, a mulher não aceita, traz briga, faz divisão, mas essa divisão é por amor a Cristo Jesus.
divisão familiar por conta do amor do Todo-Poderoso, por amar Jesus Cristo acima de tudo e de todas as coisas, haveria essa fragilidade nos lares. Isso a gente pode experimentar, a gente experimenta nos nossos lares. E quais então são as lições que nós podemos tirar da primeira parte? A mais importante é que Deus está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Deus é quem está com isso aqui nas suas mãos. Deus é quem comanda a sua vida, e que comanda a minha vida, e que comanda a história. Nós não podemos fazer quase ou absolutamente nada em relação à mudança das profecias de Jesus e dos apóstolos. Nós podemos atrapalhar as profecias. Nós falaremos sobre isso para frente. Atrapalhar quando nós não pregamos o Evangelho. Ou seja, mas Deus está no controle de tudo. Se essas pandemias, se essa fome, se essas tragédias naturais estão acontecendo, são sinais para os eleitos, para os salvos, para que eles saibam como sinal que Jesus está à porta, Jesus de fato está voltando. E ele afirmou que haveria falsos cristos, verso 6, existe. Haveria guerras, terremotos e fome, verso 11, existe. Seríamos entregues aos tribunais, verso 9, que são sinagogas, até nas igrejas, nos tribunais, por amor a Cristo. Pastores estão sendo processados hoje em dia por não fazer casamento de gêneros opostos, do mesmo gênero. Ok? Tem pastores sendo presos hoje, levados a tribunais. Seríamos açoitados. Os filhos matariam seus pais e vice-versa, verso 12. Seríamos odiados por todos por amor a Cristo, verso 13, e que todas as suas promessas vão se cumprir. A destruição do templo, meus amados irmãos, durou 37 anos para se cumprir. Quando Jesus fala com os discípulos e profetiza, fala, vou destruir aquele templo, quando ele profetizou que ia destruir, durou 36 anos e a profecia de Jesus de fato se cumpriu. Jesus foi crucificado por volta do ano 33, ok? E o templo foi destruído por volta do ano 70, ou seja, o cumprimento da profecia demorou cerca de 36, 37 anos para de fato se cumprir. Então, as profecias de Jesus elas vão se cumprir exatamente como a palavra de Deus nos ensina. Marcos capítulo 13, versículo 31 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Marcos 13, 31 fala sobre isso. Irmãos, ao longo da história do cristianismo, a palavra de Deus foi perseguida. Os cristãos foram perseguidos. Nós não temos os originais da palavra de Deus, os pergaminhos, porque foram destruídos. Nós temos cópia de cópia de cópia de cópia. Já tentaram destruir a palavra de Deus várias e milhares de vezes. Porém, a palavra de Deus é viva, ela permanece, ou seja, o céu vai passar, terra passará, mas a palavra de Deus permanecerá viva nos nossos corações. E com isso, todas as profecias também vão se cumprir. Todas elas vão se cumprir. Segunda parte, então, do estudo sobre as profecias de Jesus no Marcos, capítulo 13, ele vai falar, então, da grande tribulação. Segunda parte é a grande tribulação. Versículo 14, parte A. Quando, pois, virde o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Esse será, meus irmãos, o evento profético mais importante ou esperado da humanidade, ou para nós hoje, que estamos no período das dores, vamos assim dizer. Será o próximo evento profético da humanidade. Na verdade, o mais importante será a vinda de Cristo. Mas esse evento, a grande tribulação, ele vai falar primeiro que haverá a abominação da assolação. No verso 19, falar que haverá aflição nesse período jamais visto. Então, irmão Zé, irmão Diogo, não vai melhorar. A verdade é essa, as coisas não vão melhorar. Okay? Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, verso 19, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Olha o que Jesus disse. Jamais haverá um período de grande tribulação, de tanta aflição. Tanta aflição. Olha para a Primeira Guerra, olha para a Segunda Guerra, olha para essa pandemia hoje, é fichinha. Isso não é nada. Não é nada comparado ao que está por vir.
E terceiro, haverá falsos profetas e falsos cristos, verso 22. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Até mesmo os eleitos, se possível, serão enganados. Agora eu te pergunto, é possível um eleito ser enganado por falso Cristo? Só se ele for um falso crente. Aquelas pessoas que servem esse falso Cristo que está aí, que vocês viram na foto, essas pessoas, quem são essas pessoas? Eles não têm conhecimento bíblico, não conhecem Jesus, eles estão seguindo aquela pessoa sem conhecimento nenhum, estão caindo e sendo entregues às suas próprias concupiscências, estão buscando aquelas pessoas, ou seja, aquilo que eles querem ouvir, como Paulo fala, estão tendo comichão nos ouvidos, procurando falsos mestres, falsos cristos. Então Jesus depois ele vai falar, aliás, continuando, ele fala sobre uma abominação do assolamento. O que é isso? Abominação do assolamento. Quem é essa pessoa? É uma pessoa? O que é isso? O que é? Sim, a abominação do assolamento é o próprio anticristo. É o próprio homem do pecado. Mateus 24,15 diz, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, olha só, o profeta Daniel falou sobre ele, nós vamos citar aqui os textos do Antigo Testamento, entenda no lugar santo, quem lê entenda. Então, Mateus 24,15 está em harmonia com Marcos capítulo 13. E o que Daniel então vai falar, que está Mateus citando aqui, por exemplo, Daniel 9,27, sobre a abominação do assolamento? Fala que ele fará aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá então o assolador. Até que a destruição que está determinada desde a fundação do mundo se derrame sobre ele. Ele falou mais ainda, Daniel capítulo 11, 31, dele sairão forças que profanarão o santuário de Deus, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Ele vai enganar os que habitam a terra. Esse homem é o próprio anticristo, é aquele que vai vir no momento, no princípio da grande tribulação, no início da grande tribulação. E Apocalipse capítulo 13, versículo 14, ele fala que e engana os que habitam a terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Olha só, se lhe foi permitido que ele tivesse poder para enganar aqueles que habitam a terra, quem é aquele que está dando permissão? Quem é que está com o controle nas suas mãos do universo? Nós cantamos que Deus é soberano, que nada foge do controle da mão de Deus, ou seja, o próprio Deus. Cristo Jesus é quem está com o controle e ele dá permissão para ele enganar os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Ou seja, o anticristo ele já é visto lá no livro de Daniel. E Daniel ele vai falar de um período também escatológico, apontando para o final, para o juízo, e fala do anticristo, utilizando a figura de um rei, que era um rei da Síria. Esse rei da Síria se chamava Antíoco Epifânio, e esse Antíoco Epifânio ele se enquadra dentro das profecias de Jesus e será uma repetição do que já aconteceu. Assim como o período da tribulação lá na época da apostólica, na Segunda Guerra Mundial, Hitler e tantos outros falsos cristos que tiveram, falsos profetas, aliás, na verdade, anticristos contra Cristo, né, vários já tiveram, assim já aconteceu no tempo de Daniel. Então, Jesus está dando sinais para a gente e mostrando como vai ser através de Daniel ou o anticristo escatológico que vai vir. Ele vai falar o que ele fez, esse Antíoco Epifânio. Ele fez realmente o que Jesus falou. Ele profanou o templo, o altar, ele profanou os sacrifícios do Senhor que eram realizados, ele roubou todos os utensílios de ouro, de prata do templo do Senhor, ele mandou o povo de Deus renunciar às leis, ele mandou destruir os pergaminhos, a palavra de Deus naquela época era pergaminho. Ele profanou o sábado e realizou culto aos ídolos. Ele fez oferta de animais impuros. Irmãos, ele profanou o culto a Deus no templo, emolando, matando, sacrificando porco, animal considerado imundo naquela época, no altar do Senhor.
Olha como que ele é abominável, abominou os cultos, abominou a adoração a Deus, a liberdade. E não só isso, no ano 186 a.C., ele decretou o fim da religião judaica. Ele simplesmente decretou o final da religião judaica e exigiu adoração a religiões gregas, colocando a figura de uma imagem. Naquela época, a imagem da besta era a figura do deus grego Zeus, que foi colocado dentro do templo para a adoração. E todo aquele judeu que não adorasse essa imagem desse deus Zeus, que era um deus pagão grego, que todos nós já vimos falar, na mitologia grega, por exemplo, nos filmes, por exemplo. Então, todos aqueles judeus que não adorassem Zeus e não renunciassem à sua religião, eram mortos. Eram mortos. Qual o conselho, então, de Jesus para nós e os apóstolos? 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, olha só, ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou tudo aquilo que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então olha aqui que Paulo vai falar aos Tessalônicos sobre a figura do anticristo, o que ele vai fazer? Exatamente aquilo que lá em Daniel foi falado, aquilo que foi profetizado nos evangelhos anteriores, em Marcos, em Mateus, em Lucas, exatamente é a mesma figura. Nós chamamos isso na teologia de tipos, coisas parecidas que fazem as mesmas coisas, ou seja, tipos de anticristos. Então ele vai fazer isso. Mas Jesus e os apóstolos falando, não deixe de vos enganar, não sejam enganados. E ele vai alertar a gente que antes do anticristo aparecer, haverá um período de apostasia. O que é apostasia? Esfriamento na fé. Irmãos, quanto a igreja de Jesus está esfriando? Quantos cristãos estão esfriando? Quantos? Olha para a igreja brasileira, olha para as igrejas hoje, por exemplo, as pessoas estão frias. Mas ele fala de um período que vai vir que será um período de tão grande apostasia que Jesus fala, haverá fé no Filho do Homem quando ele voltar? Será que vai haver fé aqui na terra, em Cristo Jesus, quando Jesus voltar? Olha como que vai estar o esfriamento. Então, ou seja, nós não chegamos nessa parte. Nós estamos esfriando. Nós estamos num período de apostasia, desviado do evangelho. Estamos desviando do verdadeiro para ir para o falso evangelho. E louvado seja Deus pelo ministério do nosso pastor, pelo ministério da nossa igreja, porque nós não pregamos o que as pessoas querem ouvir. Nós pregamos o que elas precisam ouvir. O nosso compromisso não é pregar aquilo que as pessoas gostam, mas é pregar aquilo que Jesus manda a gente pregar. Não é dar leite para os irmãos, é dar alimento sólido para que os irmãos sejam sustentados de coisas que edificam, que cresçam, façam eles se tornarem mestres para ensinar outras pessoas. Louvado a Deus pela vida do nosso pastor, que prega, fala a verdade, pastor Jacó e tantos outros ministros e tantos outros irmãos aqui na nossa Igreja Batista Central. Por isso hoje eu estou na Igreja Batista Central, porque foi onde eu vi que realmente o evangelho está sendo pregado de forma genuína. E isso vai custar um preço para nós futuramente? Com certeza. Então nós precisamos da ajuda da igreja. Precisamos que os irmãos orem. Precisamos que os irmãos não se deixem afadigar, se cansar, desanimar, esfriar. Os irmãos precisam estar unidos, porque vão tentar nos enganar. Segundo, a aflição que jamais houve, verso 19 e no verso 20. Verso 19, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca mais, jamais haverá tamanha tribulação. Se não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, falando da grande tribulação, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou esses dias. Ou seja, junta aí Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todas as guerras que tiveram até hoje, nada será comparado com aquilo que está por vir sobre essa terra. Nada será comparado. Os eleitos passarão pela metade, irmãos, da grande tribulação. Quando ele fala que o Senhor abreviou os dias dos seus eleitos, daqueles que são salvos,
Deus está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte, que nós não seremos tirados, arrebatados antes do tempo. Você não vai achar em Marcos capítulo 13, Jesus falando que haverá um arrebatamento secreto. A igreja passará e será poupada, ou seja, Jesus protegerá a sua igreja até um determinado momento da grande tribulação, e depois Jesus tirará a sua igreja. Não serão arrebatados antes, como muitos hoje ensinam, como muitos hoje acreditam. E só creem porque essa doutrina de arrebatamento secreto que Jesus buscará antes as pessoas, e depois vai vir a grande tribulação e outras oportunidades serão dadas ao povo de Deus, essa doutrina tem, no máximo, 3 séculos. E isso criou uma grande influência no Brasil e para muitos outros na igreja brasileira pentecostal, neopentecostal, por conta daqueles filmes deixados para trás. Aquilo fez com que a igreja explodisse e cresce nessa teologia, mas é uma teologia que é considerada pelos pais da igreja uma teologia herética. Isso não existe. Hermeneuticamente, exegeticamente, teologicamente, cientificamente, com estudo teológico, não dá para você provar que Jesus tira antes. Não tem. Então não tem base para crer. A igreja passará pela grande tribulação. E aí Jesus continua. E o terceiro, falsos cristos e falsos profetas. Verso 21 e verso 22. Verso 21. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei, ali, não acreditei, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, até mesmo os próprios eleitos. Quem que vai acreditar? Claro que são os falsos cristãos, são os ímpios, aqueles que não possuem conhecimento bíblico, que não leem as escrituras, não estudam, não participam de EBD, não querem ter compromisso com a palavra. O povo padece por falta de conhecimento e continua padecendo por falta de conhecimento das escrituras. Quem que vai acreditar? Olha só a advertência. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo. Olha, se alguém falar que Cristo está ali, não vá. Por que não vai? Nós veremos como que será a vinda de Cristo. Mas por que aquelas pessoas estão seguindo o falso Cristo? Aquele falso Cristo Visarion? Porque eles não têm conhecimentos, não são do Senhor. Porque os eleitos vão saber a hora e vão saber como que Cristo virá. E Cristo virá para o esplendor dele, para a glória dele, nós veremos. Então, ele começa agora a fazer o alerta aos seus servos. Se você ver a partir do versículo 28, do versículo 28 ao versículo 37, ele vai usar a parábola da figueira. Ele vai falar sobre a parábola da figueira. Ele fala da sua promessa, a promessa que tudo acontecerá no versículo 30, que não vai passar essa geração, e nós vamos entender o que é a geração que ele está ensinando aqui. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe, ninguém pode colocar, que nem a teoria da conspiração está falando, Jesus vai voltar em 2023. Tem muito canal no YouTube falando, Jesus vai voltar no dia tal, vai voltar no ano tal. Não. Ninguém vos enganeis, Jesus está dizendo. Não acreditar em teorias de conspiração, porque Jesus fala que nem ele mesmo. Hoje é claro que ele sabe, mas quando Jesus estava com os apóstolos, ele não quis transmitir isso para os apóstolos. Jesus sabia, claro que ele sabia. Mas ele fala para os apóstolos que nem ele sabia, nem os anjos sabiam, somente o Pai sabia. Ninguém sabe o dia nem a hora, alerta para nós orarmos, vigiarmos, fala para nós não sermos pegos de surpresa e dormindo. Ou seja, o que Jesus está falando aqui é o seguinte, você está avisado. Estejam preparados, pois tudo pode mudar de uma forma rápida. Já viram como as coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida? Olha a progressão dos desastres naturais, dos sinais de Jesus estão crescendo e estão se intensificando, ou seja, as coisas podem mudar de uma hora para outra. Nós podemos passar de um período para outro, ou se já não estamos entrando nesse período. Parábola da figueira, no versículo 28 e 29, ele fala um pouquinho sobre isso. O que ele fala? Olha só, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Versículo 29, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próxima às portas. O que Jesus quis dizer a respeito da parábola da figueira aqui no capítulo 13 de Marcos? Ele quis dizer o seguinte, ele está falando aqui dos sinais. Ele está falando para os judeus que a figueira secava no inverno e era sinal que o verão estava chegando. Você que planta aí, eu não conheço muito de planta, mas quem sabe plantar
já plantou fruta, por exemplo, fruta, não sei, pastor Jacó, não sei se está aqui, ele entende de terra, no meio ambiente. Irmãos, nós sabemos o seguinte, tem época para plantar determinada planta, fruta, nós sabemos que tem árvores frutíferas, né? Aqui a gente está falando de árvore frutífera, a parábola está falando da figueira. Ele fala o seguinte, quando a folha começa a secar, é inverno. E quando ela começa a dar folha novamente para dar fruto, já é verão. Então, para os judeus identificar, e de forma oculta, ele falava parábolas porque ele não queria que todo mundo entendesse, só os seus servos, os seus eleitos, os seus escolhidos entendem as parábolas de Jesus. Ele quis dizer para os judeus que o sinal era a figueira, e para nós cristãos, o que ele quer dizer? Sabeis que é chegado o verão, ou seja, também será como sinal para nós a volta de Cristo, os sinais como fome, praga, guerras, levantamento de família contra família, rumores e anticristo. Ou seja, o sinal para nós identificarmos que Jesus está voltando são os sinais que estão todos aqui descritos na própria palavra de Deus. Isso são sinais que Jesus está à porta. E quando ele fala sobre a geração no versículo 30, e em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, que geração é essa? Eu faço uma pergunta. Que geração é essa que Jesus fala que não passaria antes dele voltar? Antes das coisas que ele falou para a gente, dos sinais acontecerem. Qual geração é essa? Qual geração Jesus está falando em Marcos 13:30? Existem duas possibilidades que são debatidas até hoje no meio da teologia. Estudiosos ainda discutem sobre esse tema. A primeira é que a destruição do templo foi na geração dos apóstolos, pois também houve grande tribulação nessa época, no ano 70. Ou seja, correto, houve grande tribulação? Está certo. Então, no tempo dos apóstolos, houve grande tribulação, ou tribulação. Porque quando fala a grande tribulação, é algo muito maior. Mas a geração a geração que Jesus quer dizer para nós aqui, que não passará essa geração não é uma geração em dias, ou décadas, ou séculos, mas é uma geração em período de tempo que nós chamamos de milênio, ou seja, amilenismo. Os batistas são amilenistas. O que é milenista? Milenista é crer que Jesus já está reinando, ok? Jesus já está reinando no seu trono, nós já participamos do seu reinado. Então, quando Jesus sobe, assenta aos céus, pega o trono da mão de Deus, recebe da mão, porque ele é o único digno de receber os selos da mão de Deus, Deus Pai, até a sua segunda vinda, esse é o período e essa é a geração. Então, a geração que acontecerá, que continuará acontecendo os sinais, é a nossa geração. E esses sinais só vão terminar com a segunda vinda de Cristo. Porém, todas as gerações, a advertência de Cristo é para que todas as gerações esperem isso acontecer no dia de hoje. Nós pensamos, Jesus vai voltar, Jesus vai vir, sim, ele vai vir. Mas se Jesus voltar para você hoje? Se Deus chamar sua senha hoje? Eu tive 2 livramentos essa semana. Se Deus tivesse me chamado, eu estaria com Cristo. Então Jesus volta para você na sua morte. Ele voltará nas nuvens, na sua glória, mas ele pode voltar para nós hoje. Então a advertência de Jesus é: espere Jesus todos os dias da sua vida, porque você não sabe o dia de amanhã, não sabe o dia de hoje, não sabe, nem pode nem acrescentar sequer um fio de cabelo sobre a sua cabeça, nem um dia sequer de vida. Então espere Jesus é uma advertência para todos nós hoje. O período desse período a qual Jesus disse, dessa geração que não passará isso, é a geração entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ok? Quais as lições dessa segunda etapa sobre a grande tribulações que nós podemos tirar? Primeiro, as profecias de Jesus são exatas. Toda a sua palavra vai se cumprir exatamente. Nada pode ser acrescentado de fora, teoria de conspiração, nada. A própria Bíblia interpreta a própria Bíblia, ela é a suficiência que nós temos para crer na volta de Cristo. Segundo lugar, devemos ter profunda compaixão pelos judeus, pelo castigo que sobreveio sobre eles. Muitos irmãos judeus são convertidos e se convertem. Nós temos judeus convertidos, que são judeus messiânicos. Nós devemos olhar e orar pelos nossos irmãos.
Não existe nenhuma evidência que haverá um arrebatamento secreto antes desse período. É um alerta para nós. Não há evidência nenhuma de um arrebatamento secreto. Todo e qualquer texto bíblico que seja interpretado, que dê a intenção de que haverá um arrebatamento secreto, ele no contexto exegético não se enquadra na teologia bíblica. Não naquilo que a igreja até o século XVIII para o século XIX acreditou. Isso é coisa da nossa modernidade, achar que Jesus vai voltar e tirar o povo dele antes da tribulação, que o povo dele vai ser. O que, se os apóstolos morreram, foram torturados, se os cristãos foram torturados, se os mártires foram torturados, por que nós acreditamos que Deus vai tirar a gente do sofrimento? Que nós não vamos passar pela grande tribulação? Nós vamos passar pela grande tribulação, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E outra coisa, nós não podemos nos enganar, porque o mundo não vai melhorar pelos esforços humanos. Ouviu, irmãos? Nada vai melhorar, porque as profecias de Jesus vão se cumprindo, de acordo com a profecia se cumprindo, as coisas vão se intensificando, e quando vai se intensificando, mais difícil vai ficar a caminhada. Por isso nós precisamos estarmos juntos, unidos em Cristo Jesus, em comunhão e ouvindo a palavra de Deus e, de olho, prestando atenção no que é falado, porque tem muito canal, tem muita televisão pregando, tem muito pastor pregando, muita heresia sendo ensinada nos nossos dias e tem muita gente que está seguindo falsos profetas. Então, não se iluda, porque o mundo não vai melhorar como eles estão dizendo. Você é o centro do universo, você é o centro do coração de Deus, Não. Deus não veio para isso. Jesus não veio para isso. Jesus veio para agradar o Pai, não para agradar nós, os seus filhos. Nós dependemos de Jesus. Ele não depende de nós. Agora, a terceira parte, já caminhando para a última, Jesus vai falar do ponto culminante, que é essa profecia, que é a sua segunda vinda, ou seja, a volta de Jesus. Como eu já tinha falado para vocês, vocês sabem que o Velho Testamento fala mais sobre a segunda vinda de Jesus do que a primeira. O Velho Testamento e o Novo Testamento aponta mais para o juízo de Deus da segunda vinda do que a primeira vinda. Então Jesus vai falar o que vai acontecer. Então ele vai falar no verso 24, o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade. Verso 24. Jesus aqui está então fazendo o quê? Ele está citando o profeta Isaías. Lembra que tudo que nós precisamos está dentro da própria palavra de Deus? Jesus está citando o profeta Isaías e o profeta Ezequiel. Então, aqui no verso 24, Isaías, lá 800 anos antes de Cristo, quando ele estava profetizando para a Babilônia, ele já dizia sobre isso. Olha o que ele diz, Isaías, no capítulo 13, 10. Verso 10. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo a nascer, o sol logo a nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Ou seja, na volta de Cristo haverá escuridão, trevas, o sol não vai brilhar, as constelações, nada disso vai dar luz. Nada. Segundo, as estrelas cairão do céu e os poderes serão abalados. Verso 24. Jesus também está mencionando o profeta Ezequiel no capítulo 32, versículo 7. Viu como que nós não podemos pegar um texto apenas e fazer uma disciplina sobre um texto, um versículo não pode se tornar uma regra para nós? Nós precisamos entender o contexto das Escrituras. Jesus sempre está apontando os profetas, cumprindo o que os profetas falaram. Ou seja, no verso 24, as estrelas vão cair do céu e os poderes serão abalados. Ele está se referindo a Ezequiel 32, 7, que diz: quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem e a lua não resplandecerá. Olha só, a mesma coisa. Não vai ter luz. Escuridão total na segunda vinda de Cristo. Ele continua. Terceiro, no verso 26 e no verso 27, Jesus voltará nas nuvens e os anjos ajuntarão todos os escolhidos. Verso 22, então verão o Filho do Homem vir. Onde que Jesus vai vir? Nas nuvens. Então Jesus não vai pisar novamente na terra. Com grande poder e glória. Verso 27. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade
do céu. Como será a sua segunda vinda? A parousia, aquilo que nós mais esperamos, aquilo que mais nós aguardamos, aquilo que nós devemos todos os dias querer. Como vai ser a descrição da sua segunda vinda? Já caminhando para o final. Primeiro, haverá escarnecedores antes da sua segunda vinda. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e o 4 diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Verso 4, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Meus irmãos, haverá pessoas escarnecendo do nosso Deus, escarnecendo na nossa fé, escarnecendo de nós, dizendo: seu Cristo nunca que vai voltar, porque a sua bisavó falava de Jesus, a sua avó falava de Jesus, você fala de Jesus, ele não voltou. Os apóstolos falaram de Jesus, que da volta de Jesus, eles achavam até num certo momento que Jesus voltaria naquela própria, na época, ali em Atos nós vemos isso, que eles achavam que Jesus voltaria naquele século, ou naquele período ali mesmo, mas não. É o período entre a primeira e a segunda vinda, e que só Deus sabe o período, e a gente tem a responsabilidade até, vamos dizer, de uma certa forma, de anular a vinda e os acontecimentos bíblicos, nós vamos ver também para frente, nós podemos, quando não pregamos o evangelho. Não pregamos o evangelho. Mas ele fala: haverá escarnecedor antes da segunda vinda. O pastor Zé falou sobre o Salmo 1, da roda dos escarnecedores, que nós mais temos hoje, são pessoas escarnecendo e falando: Jesus não é Jesus, Jesus não é nada. Essas promessas dele nunca vão se cumprir. Nunca vão se cumprir. E aí ele continua falando, ele fala: como que vai ser a sua vinda? Ele virá nas nuvens, Marcos 13, versículo 26 e 27. Então Jesus virá nas nuvens. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Jesus, irmãos, não pisará na terra. Ele não colocará seus pés nessa terra. Não voltará reencarnado. Ninguém vai dizer: eu sou a reencarnação de Jesus. Mesmo que ele tenha milhares de seguidores, nós não devemos crer, porque Jesus já disse para nós que ele virá nas nuvens. Também é uma referência de Daniel no capítulo 7, versículo 13. Terceiro lugar, a vinda de Cristo será de forma visível e será de forma presencial. Mateus 24, 27 fala: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aqui se faz uma teologia dizendo que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Esse é um dos textos utilizados para falar que Jesus vai vir rápido. Esse rápido que eles estão achando aqui é arrebatamento. Não. Está falando o seguinte: será de forma visível. Como você vê um relâmpago saindo do Ocidente ao Oriente, você também verá Jesus voltando nos ares. Será de forma presencial. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Ou seja, será de forma visível a vinda de Cristo, a segunda vinda, será de forma presencial, e os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão glorificados. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, olha só, se tem vivo na grande tribulação na volta de Cristo, quem são essas pessoas vivas? Olha só o que ele fala: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre as nuvens. O ímpio vai subir nas nuvens com Jesus? Aqui são os salvos. Aqui são aqueles que estarão passando no período da grande tribulação. Subirão com Jesus para o encontro do Senhor nos ares. Os vivos não passarão pela morte, ou seja, quem está morto vai ressuscitar primeiro para ser glorificado com Cristo, mas os seus eleitos que estarão ali no período da grande tribulação, vivos, na segunda vida não passarão pela morte, igual Elias.
serão levados aos céus, vivos não passarão pela morte. Sexto lugar, ele diz que Satanás, a besta, o falso profeta e os ímpios serão lançados no inferno. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Salmos 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, na sua segunda vinda, o Senhor virá nos céus, com o sopro da sua boca, lançará Satanás, a besta, o falso profeta, os ímpios, aqueles que não creram em Jesus, todos serão lançados no lago de enxofre e queimarão no inferno. Sétimo lugar, na sua segunda vinda haverá a separação do joio do trigo. Só Jesus poderá tirar o joio do trigo. Só ele pode arrancar. Não compete ao ser humano nem à igreja arrancar. Compete a Jesus e isso só vai acontecer na sua segunda vinda. Todos seremos julgados? Como? Mateus 25, 32. Fala que todas as nações serão reunidas diante dele e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Ou seja, uns serão julgados para condenação eterna e outros para receber os seus galardões. Quando fala todos nós seremos julgados, a impressão que dá é que o crente que já foi salvo antes da fundação do mundo vai passar por um crivo no juízo para ser lançado para o inferno. Peraí, mas ele já foi salvo. Antes da fundação do mundo ele já foi salvo. Então o juízo para o crente não é para a morte eterna. O juízo para o crente é para receber os seus galardões, enquanto para aqueles que não creem em Jesus será para a condenação. Hoje Jesus é o nosso advogado, amanhã Jesus será o juiz de todas essas nações, a qual Mateus 25, 32 vai dizer. Então, irmãos, chegando já ao final do nosso estudo, já estamos aqui batendo quase que no tempo previsto, né? A previsão que eu tinha de acabar antes de 21h30. Então, são 21h27. A vinda de Cristo, meus irmãos, embora vocês já tenham ouvido milhares e várias vezes esses textos bíblicos a qual citei, embora essa seja uma pregação que talvez a gente não tenha muito interesse, nós já sabemos de tudo isso, então já sei de carteirinha tudo isso, a palavra de Deus precisa ser repetidamente, várias vezes repetidas. Ao longo da história foi assim e deverá continuar sendo assim, pregada, ensinada, toda a escritura é apta a instruir, a ensinar. Então, é um texto que todos nós provavelmente já conhecemos, mas nós precisamos olhar para esse texto e identificar como uma figueira que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Nós estamos vivendo esses sinais. Os sinais estão piorando e que nada vai melhorar. Nós falamos, vai melhorar, as coisas vão ficar boas, vão melhorar. Não, ao invés de falar para uma pessoa que as coisas vão melhorar, você deve falar a verdade para ele e oferecer Jesus para ele, para que ele saiba o que está por vir nesse mundo. O que está por vir nesse mundo nós temos que falar. Alertá-los, pregar, sermos semeadores, evangelistas, missionários. E a vinda de Cristo, ela é o evento mais importante na agenda de Deus. Ela é na agenda de Deus é algo mais importante. Porém, eu e você pode estar atrapalhando isso. Como? Nós precisamos, de fato, levar o evangelho a todas as nações. Todo evangelho precisa ser pregado a todas as nações. Para que Deus, quando chegar o número dos eleitos, porque em Apocalipse vai dizer que existe um número dos eleitos. Quando os mártires estão reclamando, até quando, Senhor? O Senhor permitirá isso acontecer, nossos irmãos sendo mortos na terra. João vai falar isso em Apocalipse. Jesus vai falar para ele, ainda não é chegada a hora. Dá uma veste branca para eles e fala, espere mais um pouquinho, aguarde mais um pouco, porque ainda não é chegada a hora. Vai chegar a hora a hora vai chegar quando os vossos irmãos ou os eleitos, aquele número a qual Jesus estipulou para serem salvos, forem alcançados. Mas como eles vão crer no evangelho através da fé, pelo meio à fé, se nós não pregarmos o evangelho?
como que os eleitos, se o método é a pregação do evangelho, para que eles creiam e sejam salvos, esse é o método. Salvação é graça, mas o método é a pregação, para que eles tenham fé. Se nós não pregamos o evangelho, nós estamos anulando a vinda do nosso Cristo. Já pararam para pensar nisso? Que quando nós nos omitimos na pregação do evangelho e ensinar a palavra de Deus, nós estamos retardando, vamos dizer, a vinda de Cristo. É claro que para ele já sabia disso, ele sabe disso. Mas se nós ansiamos a volta de Cristo, nós devemos pregar e pregar mais. Cada dia mais. Porque talvez um eleito está no seu lado, mas ele não ouviu o evangelho ainda. Ele já ouviu que existe um Jesus, mas não ouviu a palavra de Deus, não ouviu a pregação do evangelho. E não é essa pregação do evangelho doce do mel, não. É essa pregação genuína, que nem essa contrafilé que vocês estão comendo, não esse alimento de bebê que Paulo repreende a igreja. Não é algo que você fica tomando, é algo sólido, isso que eles precisam ouvir. Eles precisam ouvir que existe um inferno. Se Deus permitir, eu quero trazer a doutrina do inferno também num estudo aqui, se o pastor depois permitir. Eles precisam entender que existe o inferno, que a separação do homem de Deus é o inferno. Se eles não crerem, se eles não querem Jesus, se eles não crerem em Jesus, é o inferno. Então nós precisamos pregar o evangelho. E se nós, irmãos, terminando já, se nós não esperarmos com expectativa a volta de Cristo, alguma coisa está errada conosco. Eu conversei com uma idosa de 85 anos e perguntei, irmã, falei com ela, está na hora de Jesus voltar, eu queria que ele voltasse hoje. Eu estava falando isso com o Diogo hoje, antes da live. Jesus podia voltar logo, né? Essa irmã falou para mim, que voltar o quê, irmão? Eu tenho muita coisa nessa terra boa para viver ainda. 80 e poucos anos, irmã. E ainda quer continuar aqui na terra fazendo o quê, irmãos? Então, a questão do evangelho que precisa ser pregado de uma forma, com uma realidade, com uma profundidade, porque é sério. São almas. Mas as pessoas querem viver numa vida terrena, amando as coisas do mundo e sendo inimigo de Deus. Porque é isso que a Bíblia fala, quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, se nós não temos expectativa da volta de Cristo e nós não pregarmos o evangelho para que as coisas aconteçam e ele venha nos resgatar, para que a gente venha viver uma vida sem sofrimento, tem alguma coisa errada conosco, nós precisamos mudar. Então, irmãos, nós, para terminarmos, que nós possamos dizer, cada um que está aqui nessa live, possa dizer a palavra que está escrita no Novo Testamento, uma das poucas palavras que Jesus disse em aramaico, que é Maranatá. Significa em hebraico Maranata, na transliteratura brasileira, no português. Maranata significa, ora vem, Senhor Jesus. Eu repito, e os irmãos repitam comigo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe para a honra e glória do Senhor, que nós possamos pregar esse evangelho. Obrigado, meus irmãos, por essa oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Deus abençoe, irmão Eduardo. Amém, minha irmã. Irmão Daniel, irmão pastor Eusébio tá presente? Amém, irmão Eduardo. Amém, minha irmã. Deixe-me aqui. Amém, pastor, graça e paz. A palavra está com o senhor, tá? Amém.